Talvez você esteja sentindo a falta do nosso pastorzão, mas o nosso pastorzão está atendendo a um convite da PIB de Arraial do Cabo. Ele vai estar hoje lá pela manhã e pela noite, vai estar ministrando a palavra do Senhor lá, né? Então eu queria te pedir, em nome de Jesus, ore pelo nosso pastorzão. Ele chegou bem lá, graças a Deus, fez boa viagem, mas ore para que seja uma bênção agora de manhã, de noite e na volta dele, no retorno da viagem. Que Deus o guarde, o proteja, o ampare, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém, irmão? Aleluia, aleluia. O verso 33 de Lucas 23 diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Amém? Nessa manhã eu queria fazer um paralelo com você, fazer um paralelo sobre questões que são vitais na nossa vida. São mais do que importantes, elas são vitais. Eu queria fazer um paralelo com você entre necessidade e propósito. Repita comigo: necessidade, de verdade agora, necessidade e propósito. Essas duas coisas, elas andam na nossa vida, elas instintivamente, elas ditam o passo ou o compasso que nós guiamos a nossa vida. Obrigado, Lucão, está chegando mais sol aqui, obrigado. Elas ditam qual é o compasso que a nossa vida vai andar, se nós andamos por necessidade ou por propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus estabeleceu um propósito para a vida de cada um de nós, amém? Porque não é possível que depois de termos sido salvos, redimidos, lavados, purificados no sangue de Jesus Cristo, Deus nos deixasse nesse mundo para padecer, para sofrer, para se angustiar, para se cansar, se não fosse para o cumprimento de um propósito. Só que a realidade é que muitas das vezes, meus irmãos, nós nos movimentamos e nós acreditamos que o propósito final ou o objetivo final é a gente ter o suprimento das nossas necessidades, suprir a nossa necessidade. Vou te dar um exemplo muito claro, muito óbvio da gente entender isso. Percebe? Muitas das vezes nós nos movimentamos para trabalhar, tendo em vista, o trabalho enobrece o homem, é fundamental, é divino, na verdade. Mas muitas das vezes nós temos uma perspectiva errada do trabalho, nós acreditamos que o trabalho serve unicamente para suprir as nossas necessidades. A necessidade muitas das vezes movimenta a nossa vida. Ora, se nós estamos supridos e abastecidos, a nossa tendência natural é ficarmos confortáveis e muitas das vezes até parados, porque temos o que precisamos. Mas quando temos necessidade, nós nos empenhamos mais, nós corremos mais atrás, nós nos dedicamos um pouco mais. Só que Deus não se movimenta dessa maneira. Sabe? O objetivo de Deus é sermos como o seu Filho Jesus. Deveríamos, portanto, olhar e observar
e imitar não só as ações, mas as reações de Jesus diante da vida. E talvez esse texto ele fale para nós exatamente sobre isso. Não das ações de Jesus, mas das reações de Jesus. Sabe, nessa manhã a gente precisa pensar um pouco sobre necessidade e propósito. Necessidade e propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Por que você ainda respira? Essa que é a questão. Por que você ainda está vivo? Por que Deus ainda não te recolheu? Qual é o propósito da sua vida? Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer lá, né? Rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam então experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida exatamente? O que Deus tem para você, irmão? O que Deus separou para você, minha irmã? Porque não faz sentido passar por muitas das vezes do que passamos sem termos dimensão correta do propósito. Essa era a situação de Jesus. Porque quem não sabe para onde está indo, muitas das vezes para no caminho, irmão. Eu vou repetir. Quem não sabe para onde está indo, muitas das vezes para no caminho. Quem não consegue compreender o propósito, facilmente se desvia dele. Vou te refrescar a memória, não vou te falar porque eu sei que você sabe. Você lembra da história dos discípulos do caminho de Emaús? Eles estavam no caminho de Emaús. Eles estavam, diz os historiadores, cerca de entre 7 a 12 quilômetros de Jerusalém. Não estavam nem muito longe, mas também já não estavam tão perto. Eles estavam fora da rota de Deus, e eles nem sabiam que estavam fora da rota de Deus, porque afinal de contas eles achavam que Jesus era o Messias político, libertador, econômico, tiraria eles das garras de Roma. E quando aquilo não aconteceu, da maneira que aconteceu, eles se perderam porque não entendiam qual era o propósito de Deus. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, a gente se desvia do percurso e a gente começa a olhar para a nossa necessidade. Quando nós estamos inquietos, tristes e desanimados, a nossa tendência é não vir, é se afastar. Parece que esse texto mostra para nós, irmãos, e eu não sei como é que está o título aí da sua Bíblia, mas na minha Bíblia o título, acima do verso 33, está a crucificação. Parece que esse texto diz para nós exatamente como que Jesus se movia, como que Jesus reagia, como que Deus encarnado, ele tinha em mente, ele tinha diante dos seus olhos a clara dimensão do seu propósito. Parece que esse texto é exatamente o exemplo claro para nós nessa manhã daquilo que Deus chama de andar segundo o propósito. Uma coisa é andar, você está aqui, diga amém. Está muito quieto, estou preocupado. Uma coisa é conhecer o propósito, outra coisa é ter disposição para andar em cima dele. Sabe de uma coisa? O caminho do propósito, o verso 33 vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aqui é o ápice daquilo que nós chamamos muitas das vezes de paixão de Cristo. Aqui é o ponto alto do ministério de Jesus, e pode parecer escandaloso, não é verdade? Porque o ponto alto, você já parou para pensar nisso, irmão? O ponto alto do ministério de Jesus não foi quando ele curou. O ponto alto do ministério de Jesus não foi quando ele levantou o coxo.
O ponto alto do ministério de Jesus não era nem mesmo quando ele abria as escrituras na sinagoga, quando ele abria no texto de Isaías, capítulo 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para curar, para libertar os cativos. O ponto alto do ministério de Jesus foi na crucificação, irmão. Você já parou para pensar sobre isso? Por quê, pastor? Porque o caminho do propósito é um caminho de morte. O caminho do propósito de Deus para a nossa vida, meus irmãos, é um caminho de morte. E parece que a gente o tempo todo tenta fugir desse lugar de morte. A gente se debate, a gente se abate, a gente se afeta, a gente fica constrangido, a gente fica doido para sair desse lugar. Mas a verdade é que muitas das vezes o ponto alto da nossa vida é quando a gente percebe que está morrendo. O caminho do propósito é um caminho de morte. O que significa isso, pastor? É um caminho de privação, um caminho de humilhação, um caminho de vergonha, um caminho de dor, um caminho de escárnio. Você já passou necessidade? Irmão, se tinha um momento exato, por favor, pense nisso. Se tinha um momento exato na vida de Jesus em que ele estava passando por alguma necessidade, esse momento é exatamente a cruz. Os filmes mostram para nós e relatam para nós a cruz como algo com uma mínima dignidade, mas a verdade não é essa. E se Deus permitir um pouco à noite, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a verdade, meu irmão, é que ali não tinha dignidade alguma, ali não tinha nenhum senso de hombridade, não tinha glamour. Isaías 53 vai dizer que nele não havia parecer nem formosura, mas o caminho do propósito é um caminho de humilhação. É impressionante perceber que Deus manifesta a sua glória em lugares de morte. Deus nunca ressuscitou quem está vivo. Se você consegue compreender, a glória de Deus se manifesta em corpos mortos, pessoas mortas. Qual é o propósito de Deus? Certa vez, Laurinha, Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, nós vamos com o Senhor até o fim. Nós vamos com o Senhor até o fim. Ele falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, de maneira nenhuma te negarei. Sim, você vai me negar, Pedro. Nós não vamos deixar você ir para a cruz, nós não vamos deixar você ser preso, nós não vamos deixar você morrer. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Falou: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Arreda Satanás, sabe por quê? Jesus falou: olha, nós não vamos deixar você morrer. Irmão, todas as vezes que tem um sentimento dentro do seu coração que te impede de morrer, de assumir um caminho de cruz e de morte, não é Deus, é Satanás. Porque Satanás não quer que você permaneça da maneira que você está. Orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, mentiroso, altivo. Satanás quer que você perceba e ache e continue preso na sua gaiola de glamour, com aparência de que vive, mas o profeta diz que não passa de sepulcro caiado. Achando que está vivo, bonito, mas está morto. O caminho do propósito é um caminho de morte.
Eu não me recordo, não sei se foi John Wesley ou um outro grande avivalista da história que disse: é impossível para um homem que conheceu a história de Jesus aceitar algum tipo de glória, de vanglória, no mundo onde o seu mestre foi tão humilhado. O caminho do propósito é um caminho de morte, e muitas das vezes a gente quer, no meio do propósito, a gente quer alimentar a nossa necessidade. Você já teve falta de algo, irmão? Você já sentiu falta de algo? Talvez de uma necessidade mais básica. Porque no momento da necessidade, o diabo sempre aparece para nos tentar. Foi assim com Jesus no capítulo 4 de Mateus, você pode ler. Você já teve falta de comida? Você já teve falta de roupa? Você já teve falta de carinho, de afeto, de pai, de mãe? Você já teve falta, aquela legítima, aquela que o ser humano precisa, é vital. Parece que quando a gente chega a esse ponto em que a corda estica de uma maneira tão grande, é exatamente ali que o diabo aparece para nos tentar. Eu me recordo do texto de Deuteronômio capítulo 8, é um dos textos que orientam a minha vida até o dia de hoje. O povo estava no deserto, depois de 40 anos andando no deserto. Moisés reúne todo o povo, coloca nas campinas de Moabe, de frente para a terra, prestes a entrar na terra prometida, e vai lá e declara, fala para eles assim no capítulo 8: Deus deixou vocês passarem fome. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Deus deixou vocês passarem sede, pastor? Que coisa louca é essa? Deus deixou vocês passarem necessidade para saber o que estava dentro do coração de vocês. Para que quando vocês entrassem na terra boa que o Senhor teu Deus te dá, você não dissesse: a minha mão produziu isso, mas foi o Senhor teu Deus que te dá. Irmão, é na necessidade que o diabo nos tenta, mas é na necessidade que Deus também nos prova. Parece que as duas coisas elas acontecem. O diabo nos tenta para nos reprovar, mas Deus só nos prova para nos aprovar. E se nós não percebermos que o propósito de Deus, o caminho do propósito é um caminho de morte, a gente vai ceder às nossas necessidades. E a gente não vai se permitir ser como barro mole nas mãos do oleiro. Barro duro não deixa ser moldado. Barro duro é inflexível, é rígido. Você mete a mão, mas não consegue dobrar. Tem que quebrar. Jesus parecia que nesse momento, irmão, nesse momento da necessidade legítima, nós precisamos reconhecer que nós estamos, muitas das vezes, no caminho do propósito de Deus. Muitas das vezes, nas necessidades que temos e são legítimas, nós estamos no caminho do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe uma fagulha que não possa cooperar. Não existe uma fagulha. Nesse momento precisamos aprender como Jesus a agir e a reagir para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. O texto continua dizendo assim, irmão, o verso 34 diz: contudo Jesus dizia, preste atenção, ele foi levado a um lugar chamado Calvário, o crucificaram com malfeitores, botaram ele em pé de igualdade com bandido, irmão. Meu Deus. Botaram ele em pé de igualdade com bandido. Ele sabia como agir e reagir. O verso 34 deixa isso claro. Contudo, Jesus dizia: vocês me humilharam, vocês me privaram, vocês me envergonharam, mas eu digo para vocês, Pai, deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
Quando você é humilhado, envergonhado, privado, o que você faz? Você reclama ou você ora? Porque Jesus não reclamou, Jesus orou. Ele não se reporta aos ladrões, ele não se reporta aos bandidos que estão do lado deles, ele não se reporta à polícia, ele não pede para chamar alguém influente que consegue resolver a situação dele, ele não faz nada disso. Ele diz o texto assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmão, presta atenção, o teu negócio é com Deus. Nos momentos de dor, o que nós fazemos? Nos momentos de angústia, o que nós fazemos? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe de uma coisa, irmão? Pai, aqui, no pior momento da vida de Jesus, ele não perdeu o seu relacionamento de intimidade com Deus. No pior momento da sua vida, humanamente falando, ele não perdeu o seu momento de intimidade com Deus. Ele não perdeu a intimidade com Deus. Na cruz, irmão, uma das frases, se você pegar os evangelhos, você vai ver que Jesus declara 7 frases na cruz. Quando ele sobe a cruz, ele declara 7 frases. Uma das frases é uma oração. Na verdade, tem outras orações. Mas uma delas é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Chama Deus de Pai. Irmão, como é que chama Deus de Pai sendo crucificado? Como é que fala com Deus se referindo com intimidade, com amor, quando tudo está um caos? Que lugar é esse em que a gente pode andar, irmão? Será que isso faz sentido na sua vida? Depois de Pai, ele vira e fala assim: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia de tudo, irmão. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Jesus sabia de tudo, coisas boas e coisas ruins que acontecia com ele. Jesus sabia exatamente que o que acontecia com ele não tinha a ver com as pessoas ao seu redor, mas tinha a ver com o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você consegue entender isso, irmão? O que chega até você, o que te afeta, não te afeta aleatoriamente, não te afeta por acaso. O que te toca, o que te magoa, o que te machuca, o que te maltrata, não é à toa. O que te alegra também não. Sabe por quê, irmão? Porque na verdade Deus tem compromisso com o cumprimento do propósito dele na sua vida. Então, certa vez eu vi um pastor lá de São Paulo, falando sobre o Salmo 23, o salmo tão conhecido que nós temos. O primeiro verso diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando a gente faz essa leitura, a gente percebe que nada nos faltará, e a gente pensa em todas as coisas boas que podem acontecer na nossa vida, como suprimento, alimento, alegria, felicidade, paz, descanso, tranquilidade. Mas ele faz uma abordagem maravilhosa quando Davi fala, na verdade, se referindo a Deus como um pastor que não vai deixar que nada nos falte. Nada nos faltará, inclusive a humilhação, para que a gente possa ser mais humilde. Nada nos faltará, inclusive a vergonha, para que o nosso orgulho seja quebrado. Nada nos faltará, inclusive a dor, para que a gente aprenda a depender um pouco mais de Deus. É muito difícil dar glória a Deus num momento desse, irmão. Mas a verdade é que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque Ele não tem compromisso com aquilo que a gente quer, Ele tem compromisso com aquilo que a gente precisa receber. Parecia que Jesus sabia exatamente disso e por isso não reclamava, não murmurava. Ele sabia liberar perdão para quem tinha o ofendido, para quem tinha o machucado, para quem tinha o maltratado, para quem tinha o humilhado, o escarnecido. Jesus conseguia liberar perdão
para aquelas pessoas, porque eles sabiam que eles não eram os protagonistas da história de Jesus, eles estavam participando do propósito de Deus. Quando ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está querendo dizer, irmão, eu consigo perdoar quem está me ferindo, meu Deus, isso é muito sério, eu consigo perdoar quem está enfiando uma lança nas minhas costas, porque essa lança faz parte do propósito de Deus na minha vida. Isso é muito sério, irmão. Até as feridas com que nós somos feridos fazem parte do propósito de Deus, aleluia. Eu não quero que essa palavra te abata, mas eu quero que essa palavra te console e te erga. Porque você precisa sair daqui nessa manhã, irmão, sabendo que a tua vida está exatamente onde precisa estar. Ela nunca saiu do controle da palma das mãos de Deus. Ainda que você esteja sendo ferido, machucado, preterido, ainda que você esteja sendo cansado, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, não é um jargão que a gente fala e declara isso automaticamente, não. Deus está no controle da nossa vida. As pessoas não podem nos machucar o tempo todo, ainda que elas nos machuquem, mas se confiarmos no Pai, poderemos perdoá-las, aleluia. O perdão é muitas das vezes a força, preste atenção nisso, o perdão é a força que te empurra para o cumprimento dos propósitos de Deus. O perdão é aquele lugar onde você coloca o pé assim, e ele é como se fosse uma mola que te joga assim, ó. Meus filhos tem videogame lá em casa e tem um joguinho de carrinho, sabe? Quando você passa, tem um lugar onde você passa e que se o carrinho passar por ali, ele pega mais velocidade, não é? Filho? Pega a velocidade e faz assim, bum! Ele anda mais rápido. Parece que o perdão é esse lugar onde a gente bota o pé e a gente é lançado exponencialmente, faz assim, ó, bum! O propósito de Deus está prestes a se cumprir. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O perdão nos empurra para o cumprimento dos propósitos de Deus. Irmão, tem alguém que você precisa perdoar? Tem algo que você precisa liberar perdão? Tem alguém que você precisa liberar perdão? O Senhor declara que Ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. 7 coisas o Senhor abomina, e uma delas é o olhar altivo. O orgulhoso não tem lugar na Assembleia dos Santos. E às vezes a gente pergunta por que as coisas ainda não acontecem, por que as promessas elas não se cumprem na nossa vida. Porque muitas das vezes estamos presos no lugar de humilhação e de dor. E parece que nós não poderemos sair desse lugar enquanto nós não entendermos que o perdão é a porta que nos dá acesso, é a chave que Deus coloca na nossa mão para abrir o cumprimento das promessas. Eles não sabem o que fazem, enquanto as pessoas movidas por inveja, por ciúme, por ganância, por altivez, por soberba, querem nos matar. Deus está usando isso ao nosso favor para cumprir as suas promessas. Enquanto gente estava ferindo Jesus, estava zombando de Jesus, a promessa estava prestes a se cumprir, aleluia. Ah, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo aí? É de verdade mesmo? Eu estou querendo dizer para você, meu irmão, quando você está sofrendo, está mais perto da dor, está sendo mais humilhado, isso está prestes ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque se Deus submeteu Jesus a esse caminho, esse é o caminho que a gente precisa se submeter. Tem gente que está querendo te matar, tem gente que está te batendo, tem gente que está te humilhando, tem gente que está te envergonhando. Irmão, ora, perdoa, libera perdão, sabe por quê? Porque a promessa vai se cumprir. E se não fosse necessário essa vergonha, se não fosse necessário essa humilhação, se não fosse necessário essa dor, se não fosse necessário esse vilipêndio, se não fosse necessário esse caminho, essa via crucis, Deus não te colocaria ali. Porque Deus é um bom Pai.
Ele é bom. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. A sua bondade se estende de geração em geração. Como dizer isso, irmão? Depois de tanta dor, de tanto sofrimento. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Aleluia. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Ele é bom. Ele é bom. Eu não estou entendendo nada. Ele é bom. Mas isso está errado. Ele é bom. Mas está doendo muito, pastor. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Pessoas entraram em crise ao longo da história, a vida toda com isso. O Abacuque nos diz sobre isso. Abacuque começa o livro dele dizendo: violência, violência, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai ouvir? Juízes corruptos, violência para tudo quanto é lado, como é que o Senhor vai fazer isso? Até que ele entra na torre, te vigila e começa a orar, e Deus fala: olha, escreve essa visão aí. Escreve essa visão de uma maneira, escreve esse negócio de uma maneira tão grande, que quem passar correndo vai conseguir ler esse negócio. Bota esse negócio no outdoor, bota esse negócio de uma maneira tão alta. Vai botar o quê? Quando eu ouvi a tua palavra eu tremi, ainda que a figueira não floresça, ainda que na vilha não haja fruto, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, nos Deus da minha salvação. Ele faz com que os meus pés corram como os da corça. Deus é bom, irmão. Glória a Deus. Foi assim com Sadraque, Mesaque na fornalha. No momento de dor, no momento de aflição, no momento que a fornalha é aquecida 7 vezes mais, eu posso te garantir pela palavra de Deus, você não vai estar sozinho, vai estar alguém semelhante ao Filho dos homens do seu lado, andando na fornalha. Foi assim com Daniel na cova dos leões, depois de um dia inteiro, depois de uma noite, dentro de uma gruta escura, fria, cheio de leão querendo te devorar. Alguém vai gritar lá do lado de fora, vai falar: Daniel, você ainda está vivo? Você vai estar vivo para a glória de Deus, porque Ele vai estar lá. Aleluia. Quando você for lançado no meio da cisterna com seus irmãos, pensa num negócio complicado, irmão. José se destacava, era diferenciado. Sabe o que seus irmãos fizeram? Pegaram ele, jogaram dentro de uma cova. Pegaram a túnica dele. Mas Deus estava com José. Davi e Saul. Saul querendo matar Davi, meu Deus do céu. Deus estava com Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O caminho do propósito é um caminho de morte, mas Deus está com você. Deus está com você. Isaías 41 diz o seguinte: não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a destra da minha mão, eu estou contigo.
no desespero de enxergarmos apenas a nossa necessidade, mas Deus quer fazer-nos enxergar o seu propósito. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo que estava ali tudo observava. Verso 35, as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo. Nos momentos de dor e de aflição, sempre vai aparecer pessoas ao nosso lado falando assim: ué, você não é crente? Por que você está passando por isso? Se Deus é tão bom, por que Ele não toca na tua vida, não toca na tua família, não toca no teu trabalho, no teu emprego? Se Deus é tão bom, por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Sabe o que Jesus disse diante disso, irmão? Sabe? Nada. Nada. Mas o verso 44 de Lucas 23 diz o seguinte: já era quase a hora sexta, escurecendo-se o dia e o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. E vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Não diga nada, irmão. Não diga nada. Porque o véu vai rasgar. A glória de Deus vai descer de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa, tão violenta, tão cheia da vida e da vida de Deus, em que aquelas pessoas que foram usadas para te ferir, elas vão reconhecer, elas vão olhar, verdadeiramente, este é um homem de Deus, verdadeiramente, essa é uma mulher de Deus. Pastor, isso é triunfo? Não, esse é o caminho de Jesus, esse é o caminho de Jesus para nós. Nessa manhã, eu te convido a fazer uma oração. Eu não vou te chamar aqui para frente. Queria chamar já o pessoal do louvor para vir, pode vir, por favor. Mas eu queria que você fizesse uma oração. Eu não sei pelo que você tem passado, o que tem acontecido com a sua vida, na sua casa, na sua família. Eu só sei que o caminho do propósito é um caminho de morte. O caminho do propósito é um caminho de perdão. O caminho do propósito é um caminho de renúncia. E o caminho do propósito é um caminho de entrega. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Será que existe alguma área nessa manhã que você precisa entregar para Deus? Será que existe algo dentro do seu coração que você precisa entregar para Deus? Será que existe alguma questão que tem tirado o teu sono, perturbado a tua paz? Será que existe alguma necessidade que você tem sentido e você tem orado e Deus não tem respondido? Deus não tem falado nada? E você decide se submeter? Eu queria te dar esse tempinho de reflexão. E eu queria te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinha. Nenhum dos propósitos do Senhor se perderão. Nenhuma das promessas deixarão de ser cumpridas.
nenhum dos propósitos do Senhor se perderão e nenhuma das promessas deixarão de ser cumpridas. Todas as suas promessas têm o seu sim e o seu amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vivendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ti eu vou clamar. Use essa canção para orar. E pois tudo vem de ti, Use essa canção para rasgar o seu coração. Por ti Vou caminhar e tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar e teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado.